Olá, pessoal. Eu sou a Camila Ábido e esse é o TV Tribuna Diária. Hoje eu tenho o prazer de receber aí dois grandes nomes da área jurídica, o doutor Kleber, que vocês já conhecem, e a doutora Érica. A doutora Érica é promotora de justiça pelo Rio de Janeiro, doutoranda pela Universidade de Coimbra em Ciências Criminais, membro da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e escreve semanalmente para o Tribuna Diária. E a cereja do bolo é que ela é aluna do professor e filósofo Olavo de Carvalho. E o doutor Kleber é procurador da República do Ministério Público Federal, associado ao MP Pró Sociedade, coautor do livro do Inquérito do Fim do Mundo, e claro que faz lives semanais no seu Instagram com temas atuais e são lives imperdíveis. O link, tanto do Instagram do procurador como o livro, estão aqui na caixa de informações. Muito obrigada por aceitar falar conosco. Obrigada a você, Camila. É uma honra estar aqui. Você não falou meu sobrenome, eu também esqueci de escrever quando eu digitei meu nomezinho ali. Eu sou Érica Figueiredo. Doutor, quer fazer suas considerações iniciais? Primeiramente, agradecer o convite, né, a presença da doutora Érica, minha colega promotora de justiça. Inicialmente, a minha ideia era ser promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, não queria sair do Rio de Janeiro de jeito nenhum, e eu tenho uma paixão, né, pela temática estadual, né, tanto que eu trabalhei na Polícia Civil do Rio de Janeiro por duas vezes, e dizer que uma boa parte dos nossos currículos acabam sendo compartilhados, né? Eu também sou aluno da Escola Superior do Edilson Mogenor. Ah, que bacana, Kleber, que bacana. Exatamente, né? E dois anos como presencial, 2016 e 2017. Eu fiz a turma agora, de 2019, que já foi online, antes da pandemia, mas já foi online. E também eu sou aluno do Olavo de Carvalho e leio tudo dele sei lá, mais de 10 anos que eu acompanho e leio praticamente tudo que ele publica. O Olavo é sensacional. Eu tive a oportunidade de, em 2018, fazer um curso presencial com ele lá na Virgínia. Eu fui com a Cláudia Piovesan e com a Ludmila Grillo. Nós estivemos juntas lá, passamos 8 dias estudando com o professor Olavo. Foi uma experiência única, realmente. É a experiência de uma vida. Foi maravilhoso. Com certeza. Gostaria de fazer o mesmo, né? A Cláudia Piovesan e a Ludmila, inclusive, são coautoras no Inquérito do Fim do Mundo, né? A Cláudia Piovesan é a idealizadora do livro, ela que nos convidou. Ela convidou. Fizemos a turma do Mogenor juntas, as duas, os 2 anos seguidos. Ah, que bacana, que bacana. Então, estamos bastante alinhados aqui. Sim, vai ser um debate bastante amigável, né? Já conhece as 2 outras autoras do livro lá, a Cláudia, que chamou a Ludmila, que me chamou para escrever lá no livro lá também. E acho que a Ludmila também foi aluna lá da Escola Superior, não sei se nesse mês. Sim, ela fez posteriormente, ela fez em 2018. Aí eu já não cursava mais, mas a Cláudia eu acho que ainda estava, outros colegas estavam ainda. Ah, bacana, bacana. Sim. Que pena que vocês são amigos. Eu queria ver sangue, queria ver treta, mas acho que não vai rolar. Pois é. Doutores, então vamos iniciar, não digo um debate, né, mas uma troca de ideias sobre ativismo judicial. O que é o ativismo judicial e como combater? Começa você, Kleber. Eu teria lhe dado a palavra, né, em primeiro lugar, obviamente, né, por gentileza, mas já que passou para mim, vamos lá, né? Vamos complementar, né? Porque ativismo judicial é aquela coisa meio fluida, né? Que a cada momento se traveste um pouco, então vamos complementando as nossas ideias sobre ativismo. A meu ver, o ativismo judicial é quando os juízes, ministros do Supremo e tudo mais, em suas decisões judiciais, eles entram dentro dos outros poderes, vão fazer coisas que são de outros poderes, que não são suas funções. Eles invadem outras competências. Isso, perfeito.
Essa é a minha visão. Então, quando eles estão tratando de questões políticas que cabem ao executivo, que não é um mero controle de legalidade das políticas públicas, controle estrito da constitucionalidade e legalidade, ou então quando eles fazem o controle das normas, né, controle das leis que saem do legislativo, que não é um controle estrito da constitucionalidade, vendo, olha, isso aqui está violando uma regra expressa da Constituição, isso aqui é algo muito absurdo. Então, nessas situações, esses juízes estão fazendo o ativismo judicial. Para complementar já um pouco, a gente pode pensar o porquê que eles fazem isso, né? E como que eles fazem isso. Aí verdade. O ativismo, a meu ver, né, é uma forma que eles têm de instituir crime sem castigo e castigo sem crime. Né? Aí nós falando diretamente do Poder Judiciário, o que eles têm feito, né? Eles têm lidado com algumas situações bem dramáticas de crimes gravíssimos, aos quais eles apenam com medidas punitivas muito brandas, e eles possuem umas outras atitudes aí que eles adotam, em que a gente não vê crime na situação, mas eles criminalizam aquelas situações, geraram esse inquérito, que deu origem ao livro que você é um dos autores, o malfadado Inquérito do Fim do Mundo, e eles têm praticado uma série de ilegalidades de forma recorrente, invadido aí decisões do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Ontem, eu não sei se você viu, a ministra Carmen Lúcia pediu informações a respeito da nota de R$200. Ela quer saber por que nós precisamos ter uma nota de R$200, né? Então, assim, essa discricionariedade da administração pública, que foi algo que a gente estudou quando a gente estudou Direito Administrativo 1, né? Eu acredito que isso acabou, né? A gente pega, rasga, joga no lixo, porque não existe mais nenhum tipo de ato da administração pública que seja agora dotado da discricionariedade suficiente para não ser revisado pelo Supremo, e invadindo totalmente todas as competências que a gente pode imaginar, e de uma forma totalmente aleatória. Não sabemos o que eles vão resolver investigar, o que eles vão resolver questionar, por que eles estão fazendo, e são situações que a gente fica totalmente à mercê, né? Aí a gente entra naquele problema que a gente estava conversando antes da gente começar. E a segurança jurídica? Como é que fica? Né? Como é que fica a segurança jurídica? Aí, se você quiser entrar um pouco nesse assunto, eu também queria falar um pouco dele. Sim, eles quebram a reserva legal, né, o princípio da reserva legal completamente. Mas antes eu queria até falar algo que você falou da discricionariedade, né, que eles entram nessa possibilidade do gestor público escolher como que ele vai tratar da política pública. Mas o STF, ele cada vez tem ultrapassado barreiras que eram inimagináveis, como, por exemplo, questões que são de pura soberania brasileira, né, de decisão de chefe de Estado. Não é nem o Bolsonaro como chefe do governo, não é questão de governo, de política pública, mas questões de soberania, como, por exemplo, na questão da Venezuela, que o Bolsonaro, presidente da República, desacreditou os correspondentes da Venezuela no Brasil, né, a missão diplomática deles. Isso é um ato de soberania que, em todos os livros de direito internacional do mundo inteiro, não da competência do presidente da República. Exatamente. Não cabe o controle judicial. Salvo engano, se fosse, por exemplo, na Inglaterra, seria um ato de competência da rainha. Sim. Né? Porque ela seria chefe do Estado. Então, imagina um juiz lá chega e fala assim, não, a rainha não pode decidir com que países a Inglaterra, o Reino Unido mantém relação. Então, eles chegam a esses níveis absurdos de decisionismo, né? É tudo a reserva da fundamentação, né, que o Sérgio Moro fala na tese de doutorado dele. Eu tenho um destaque só analisando a tese do Sérgio Moro, né, mostrando como ele é esquerdista, lá no meu Instagram. É uma das coisas que ele fala. O mais engraçado é que nós demoramos muito para perceber isso, né? A coisa foi indo bem, a coisa fluía, né? Os processos estavam bem tocados, ele realmente estava punindo bem lá aquelas pessoas que a gente sabia que tinham praticado uma série de crimes. Depois o negócio desandou, o trem descarrilhou de um jeito que... Né?
Se tivéssemos Dê poder a um homem, né? Sócrates já dizia isso. Dê poder a um homem e você vai saber do que ele é capaz. Não é isso? E nós não soubemos, sabe por quê? Porque ele diz que cabe ao judiciário fazer a revolução social dos direitos. Então ele é um dos defensores do máximo ativismo judicial. Ele diz que o juiz ele só tem que decidir aquilo que ele consegue fundamentar. Ou seja, se a pessoa tiver argumento, ele pode fazer o que ele quiser. Ela vai decidir tudo, qualquer coisa. O que estiver acontecendo dentro da sua casa, ela pode decidir. Né? Eu acho uma loucura, porque, assim, desde que o mundo foi criado, mesmo quando não haviam leis escritas, né, não havia leis escritas, só havia a tradição, o direito natural, as pessoas sabiam o que era direito, o que era correto, por uma questão de costumes, de convivência. Desde que isso apareceu na mente das pessoas, que isso precede o nascimento das pessoas, isso é anterior ao nascimento de cada ser humano, você já nasce e você já intui uma série de direitos, desde que você é bebê, se te tirarem uma coisa que você acha que é sua, você vai gritar, né? Você não precisa estar amparado por um direito escrito para você reclamar quando você está sendo lesado, porque existe o direito natural. E desde que começou-se a passar a tradição sobre as leis, os costumes de cada povo, isso tinha como objetivo a segurança jurídica. As pessoas só poderiam conviver em sociedade e elas só poderiam deixar um legado para as próximas gerações se elas soubessem o que era permitido, o que era proibido, o que era bom, o que era ruim, para que elas pudessem avançar como geração e criar novas gerações que também levassem adiante essas regras e fossem aperfeiçoando as que não estivessem funcionando. Do jeito que a gente tem agido aqui no Brasil, a gente percebe que o direito está sendo jogado no lixo. Toda a tradição, tudo que foi construído está sendo jogado fora, né? O Reagan tinha uma frase muito famosa que era a seguinte: basta uma geração fazendo a coisa errada para que tudo que veio antes se perca, né? O professor Olavo diz que cada geração dura 15 anos. Então, bastam 15 anos fazendo-se uma coisa que não seja correta numa sociedade, para que isso se entranhe na mente daquela sociedade de um modo que depois praticamente tudo que você fez pode se perder. E é o que está acontecendo. A gente com essas políticas malucas aí de STF fazendo audiência para avaliar se pode criminalizar aborto ou descriminalizar, se pode descriminalizar drogas. Poxa, isso está previsto na legislação penal. O legislador penal, quando ele escreveu isso lá, quando isso foi aprovado como lei, foi promulgado, estava evidente que era porque não era permitido. Não há o que se discutir a respeito da constitucionalidade ou da legalidade disso lá no Tribunal Superior, que só serve para isso, para se discutir a constitucionalidade de leis. Se isso está escrito no Código Penal de 1940, meu Deus do céu, e nunca foi alterado, outras leis foram publicadas no mesmo sentido, integralizando aquele Código Penal, eu acredito que não haja o que ser discutido numa Corte Superior. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte só discute aqueles assuntos que ferem as 10 primeiras emendas, né, que são o Bill of Rights, que integram a Constituição. Se não ferir as 10 emendas, não vai ser analisado pela Suprema Corte. Agora aqui, se você receber uma pessoa na sua casa passar de 10 convidados por causa do coronavírus, pode ser que daqui a pouco seu caso esteja sendo discutido lá no Supremo, né? Se você, sei lá, nota de R$200, eu li ontem, eu falei, não é possível, isso é fake news. Isso é fake news. Isso não é uma coisa dessa, porque é tão bizarro que a gente não consegue mais acreditar no que está acontecendo, né? A gente tem perdido a voz, tem perdido o direito de se posicionar, a gente às vezes fica com medo de se colocar, e a liberdade de expressão está prevista na Constituição, está prevista lá como um dos direitos fundamentais dos seres humanos na nossa Constituição, e a gente agora tem um monte de receio, a gente não sabe o que pode, tudo é criminalizado. Camila pode falar sobre isso, né? Ela foi alvo de um inquérito que não existe crime a punir, ela não sabe nem o que o inquérito diz, só tiveram um anexo, né? E, bom, já falei muito, Kleber, vamos lá, agora é você. O doutor Kleber, ele foi o primeiro procurador corajoso de falar comigo no dia da busca e apreensão. Foi exatamente no dia que a gente fez a live. Eu queria pegar um gancho da fala de vocês sobre fake news.
Existe muito, é fake news, porque é fake news, vai responder porque é fake news. Mas a gente, né, nós, pessoas comuns, sem o conhecimento jurídico de vocês, não sabemos o que é fake news, como ela foi determinada e quais são as consequências. Gostaria que os senhores falassem sobre isso. Fala aí, Cleber, porque eu também não sei o que é fake news, não está regulamentado. Exatamente, Érica, é exatamente isso. Ninguém sabe. Eu não sei dizer o que são fake news, eu não sou legislador. Exatamente, isso está lá, tem vários artigos do inquérito das fake do livro, né? O Inquérito do Fim do Mundo, tratam disso. Eu também vou falar disso, né? Falo também em algum momento disso, logo no início, da questão de que, primeiro, não há fake news. Né? No inquérito, ele não é das fake news. Primeira coisa, ele trata de várias coisas. Né? Segundo, não existe crime de fake news. Como você mesma disse, o que é fake news? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É aquilo que o Paulo Briguet falou, que você repetiu e que está na apresentação do nosso livro, que ele que escreve a apresentação do livro. O crime sem castigo gera o castigo sem crime. Estão perseguindo coisas que não são crime. Então você pode ter. Estão perseguindo e punindo o que é crime. Exatamente. Então você vai ter crimes contra. Você pode ter crime contra a honra, né, injúria, calúnia, né? Mas fake news não é crime. Só que aí. Não podemos nem dizer o que pode ser enquadrado como fake news, evidentemente, porque sem haver uma definição legal, não há como a gente dizer seguramente o que são fake news. Mas eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu escrevi um artigo para o site do PH Vox, Paulo Henrique, PH Vox, chamado Os Crimes do STF. Porque, vejam só, num primeiro momento, o STF já veio com aquela quebra da segurança jurídica, master, mega do direito penal. O princípio mais importante, criou o crime de homofobia, transfobia e tudo mais. Foi bizarro. Foi bizarro. Então, o legislador não quis criar esse crime, ele não criou. Exatamente. Mas o STF, que não é legislador, não foi eleito para fazer leis, criou. Né? Fez o Código Penal. Por analogia. Só como assim, gente? Analogia. E não tem analogia, é isso que eu falei. Assim, você tem lá na lei de discriminação, né? Que é discriminação, por exemplo, por região geográfica, né? Ou por cor, né? Região do país, por cor. Eu falei, se fosse um marciano verde, o crime, tudo bem, porque você tem uma analogia, né? Ainda teria analogia. Também é crime, agora não existe nem similar, né? Para a gente pegar. Não tem nada a ver, eles pegaram não existe. Nada. Então, eu falei assim, esse foi o primeiro. A minha ideia, a minha construção é de que esse foi o primeiro passo dele na construção de novos crimes. Esse não foi o único crime que o STF criou. Ele, com o inquérito do Fim do Mundo, que é o 4781, e com o inquérito que eles chamam de inquérito dos atos antidemocráticos, em que eles dizem que são crimes contra a segurança nacional, porque são atos antidemocráticos e seriam crimes da Lei de Segurança Nacional. É o 4828 ou 4282? Mas a Raquel Dodge falou que quem mandou arquivar, né? A Raquel Dodge falou que não tinha... O 4781. Foi. Mas mesmo assim eles prosseguiram. Prosseguiram. Mas a minha ideia é a seguinte, eles já têm o crime de fake news criado pelo STF de forma não explícita. Mas é o seguinte, se você falar algo que seja contra o STF e que possa vir a favorecer o governo contrariamente ao STF, aquilo vai ser crime. E a pena você vai, primeiro, ter suas redes sociais cortadas, vai sofrer medida de busca e apreensão e não vai poder mais falar com ninguém. Que está lá, tem essa medida cautelar. Tem várias pessoas lá que estão proibidos de conversar com outros jornalistas. Não pode contato. O Bernardo Kister teve o perfil dele apagado em todas as redes, bloqueado, proibido. O cara vai, o perfil em inglês, aí mandaram bloquear em inglês. Aí a gente falou, em outro idioma não dá para bloquear. Aí aplicaram multa de 100 mil diária. Isso é um negócio bizarro, gente. Pelo amor de Deus, isso é censura. Não, e é outra violação da soberania. No Brasil não tem censura?
Eu não sei, sabe, Kleber, a coisa está muito complexa, né? Porque, além de tudo, nós estamos aí vendo uma situação absolutamente bizarra, que é a seguinte: os ministros não só praticam ativismo, criando crimes que não existem como se fossem legisladores, não foram eleitos para isso, para legislar, e não podem fazer isso, não têm essa competência, como eles também se colocam como vítimas nos próprios crimes que eles vão punir. Então, a quem recorrer? Eles são a instância máxima do Brasil em termos judiciários. Não existe uma instância superior a eles dentro da República Brasileira. Eles se sentem vítimas dos crimes de fake news, porque se dizem atacados por pessoas em seus perfis pela internet. Essas pessoas poderiam aí ser julgadas pela pessoa do ministro. Olha, ele me caluniou, então eu gostaria de colocá-lo enquadrado no delito de calúnia, ele vai responder. Olha, ele me difamou, eu gostaria de colocá-lo enquadrado no delito de difamação, ele vai responder. Aquele ministro automaticamente estaria impedido de funcionar nesse processo, e outro ministro do Supremo Tribunal Federal conheceria daquele processo, né, por atribuição originária, porque foi contra outro ministro, mas nada disso acontece. Não, porque eles são vítimas. Delitos isso é uma coisa que marca. O próprio Alexandre de Moraes é ofendido e é julgador. E aí, como é que a gente fica numa situação de insegurança jurídica a esse nível, né? Que não se sabe a quem recorrer, não se sabe a quem reclamar, não se sabe a quem requerer. Por exemplo, essas pessoas que tiveram esses bens confiscados aí, computadores, câmera, celular, requer a liberação a quem? Se o próprio Supremo está processando essas pessoas. A coisa ficou muito confusa. E o pior, se a gente não fizer alguma coisa para impedir, como você mesmo falou, o Breguet cita isso no livro de vocês, na Alemanha nazista, todos os direitos eram extrapolados e ninguém fez nada. A população se calava, a população aceitava o que Hitler fazia, muitos o apoiavam, perseguiam os judeus e as minorias. E depois? O que acontece depois, se não há ninguém que impeça esses excessos? Né? Aí acontece o que a gente viu acontecer, né? Os campos de extermínio, as pessoas mortas, e aí não tem mais jeito a dar. Quando o direito não cumpre o seu papel social, e não há o que se fazer, não há quem se recorrer, não há segurança jurídica, depois não vai adiantar chorar. As consequências das coisas, elas podem ser incorrigíveis. Pode não haver mais tempo para resolver o que não foi feito. A gente precisa fazer alguma coisa. Sou super a favor de que se recorra às cortes internacionais, né? Acho que esses tribunais internacionais servem de muito pouca coisa, mas já que eles não fazem quase nada, pelo menos eles podiam intervir aí quando estivesse havendo, dentro do próprio país, uma implosão da soberania do país, né? Como a gente está vendo aqui, dentro do próprio país, as instituições estão implodindo as próprias coisas da nossa realidade. Então, podia haver uma intervenção aí dessas cortes, desses tribunais internacionais, lá da Bélgica, lá de Luxemburgo, para ver se eles fazem alguma coisa. O MP para a Sociedade entrou, né? Não, doutora Érica, o MP para a Sociedade representou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi a única, né? A Corte Internacional de Direitos Humanos. Justamente porque eles se posicionam, porque aqui não tem mais como. Doutor, já vou aproveitar aqui o ensejo. O senhor pode falar, por favor, dessa manifestação que os senhores enviaram para a Corte Interamericana? Eu escrevi sobre, foi incrível, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dela. Antes disso, doutora Camila, eu queria pedir desculpas de ter interrompido aí, porque falou do negócio, a minha memória é horrorosa, né? É a questão, queria voltar na questão até do STF, que foi o seguinte, que você falou, a quem a gente recorre? A gente não consegue recorrer nem ao próprio STF, porque a Sara Giromini, Sarah Winter, né, tentou entrar com habeas corpus. Foi uma coisa bizarra, né? Aquela menina foi presa, ninguém entende o porquê. Ela ficou mais de 10 dias presa no presídio de segurança máxima, no meio de outras presas, sem acesso
aos autos do inquérito, sem saber por que ela estava sendo processada, sem Foi. direito a habeas corpus e a liberdade. E eu acho que só depois que o MP para a Sociedade realmente entrou com essa ação foi que o Alexandre de Moraes voltou atrás, porque foi exatamente posteriormente a interposição dessa ação internacional. Ela entrou com habeas corpus, mas se eu não me recordo se foi a Rosa Weber ou a Carmen Lúcia, falou assim, olha, ele está ali como o Supremo, não cabe habeas corpus contra a decisão do próprio ministro do próprio Supremo. Então, nem conheceram do habeas corpus dela. E que eu estava falando que era pior ainda, né, que o STF ele não teria competência para julgar em situação nenhuma desse do inquérito do fim do mundo, porque a gente que trabalha no primeiro grau, a gente acaba esquecendo, mas o fato deles serem vítima de uma injúria ou de qualquer coisa que seja, não atrai para eles a competência. Só se a pessoa que fez algo... Um artigo louco dizendo que tinha sido nas dependências do Supremo. Foi, mas isso foi para justificar o inquérito. Para puxar a competência para eles. Para puxar, eles deram uma de mandrake aí, porque, na verdade, o que eles puxariam aí seria a atribuição só para a investigação, a atribuição para o inquérito. Então, como deveria ter sido se estivéssemos ainda tratando de Estado de Direito, que, a meu ver, o inquérito está fora do Estado de Direito já. Ele já violou tanto que ele já está fora. Então, se fosse do Estado de Direito... pode entender Estado de Direito no Brasil. Tudo. Totalmente. Ele teria que ser assim. O Toffoli distribui o inquérito. Foi assim, né? Ele distribui o inquérito para o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes vai presidir. Beleza, ele está funcionando como delegado de polícia. Sim. Então, ele, quando quisesse uma medida cautelar, ele teria que ir ao juiz competente. Entendeu? E o juiz competente não seria outro ministro do Supremo. Entendeu? Supondo que fosse assim, não, foi um deputado federal, porque pegaram até print do Luiz Felipe Orleans de Bragança, falando de negócio lá super educado. Não tem nem júria no negócio, mas colocaram lá no inquérito do fim do mundo e dos atos antidemocráticos, até para dar a questão de... Acho que não foi dos atos antidemocráticos. Até para dar esse ares de que tem foro por prerrogativa de função e está no STF. Né? Então, seria o ministro do Supremo. Beleza, mas se fosse o Luiz Felipe, né, o deputado. Mas não seria o mesmo ministro que está funcionando como investigador, porque você tem que definir, tem que separar as funções. Né? Então, sim, teria que pegar e ir para um outro ministro, mas não era o caso. Eles teriam que, essas situações todas que envolvem jornalistas, eles teriam que jogar para o primeiro grau. Né? Então, o que você... E ainda tem outra questão. Os próprios ministros eram vítimas. Então, se eles são vítimas, eles são impedidos. E se eles são vítimas, se eles estão impedidos, se eles atuaram no inquérito, inclusive, porque o Toffoli representou na questão da revista Cruzoé e também teve uma situação, não sei se foi ele, do Gilmar Mendes, que a Receita Federal estava investigando ele. O Alexandre de Moraes estava sendo xingado a todo momento. Né? Então, você tem uns 3 ou 4 ministros ali que, a todo momento, que são vítimas. Então, e estavam investigando e estavam julgando, estavam se manifestando o tempo todo. Então, para mim, eles julgaram? É tudo nulo, porque... Não, mais que isso, aí é que a gente vê um problema. Quando foi a DPF 572, veio uma, para quem não conhece do direito, né, teve uma ação no Supremo Tribunal Federal para julgar se o inquérito do fim do mundo era ou não lícito, constitucional. Né? Assim, a princípio, todo mundo que atuou no inquérito não poderia votar. Eles estão, né? E todos votaram. Não são nada isentos, né? Aquilo pela lei de responsabilidade, né? De crime de responsabilidade, eles são suspeitos para votar ali. Eu te xingo aqui, ou você me xinga aqui. Você me xinga, né? Porque eu sou promotora estadual. Eu vou ser a promotora do meu próprio processo contra você. É o que eles estão fazendo, né? O Alexandre de Moraes é vítima e ele pode ser o juiz do processo no qual ele é vítima, completamente desequilibrado, ódio no olhar, falando daquelas pessoas que ele está investigando.
e se sentindo na imparcialidade de julgar, né? Ele tem imparcialidade para julgar. Agora o cara tá lá, saindo fogo pelos olhos, né? Tá vendo vermelho e tá enlouquecido, mas ele tem isenção para julgar, entendeu? Ele é vítima, ele não pode julgar. Se ameaçaram... Não, e os outros ministros... Não, e se ameaçaram mesmo a filha dele, como ele diz, né? Que ameaçaram a filha dele. Gente, essa é uma condição básica para você se dar por impedido. Você não vai ter equilíbrio para avaliar uma coisa dessa depois disso. É óbvio que isso vai mexer no seu âmago mais humano e isso vai tirar totalmente a sua capacidade de ser isento para julgar, né? Isso é evidente. Todos esses ministros, depois o MP Pro Sociedade representou pelo impeachment dele por crime óbvio, né? Em tese, tudo em tese, tudo que a gente fala aqui é em tese, tá? Porque eu não quero... porque em tese, né, isso teria sido crime de responsabilidade, né? Óbvio que na ação eles justificam, né? O próprio Toffoli diz, não, a gente está julgando aqui uma situação em abstrato, não é um inquérito em concreto, né? Se pode ou não pode uma situação como essa, né? Se acontecesse, quase que ele falou, né? Se acontecesse isso, será que seria lícito esse inquérito? Né? E assim, mas você vê, o problema acaba que ele é total, porque não foi 6-5, foi 10-1. Os outros ministros nem abriram a boca para falar assim, não, excelência, o senhor não pode votar. O senhor está impedido. Nem para falar isso. Não pode funcionar aqui. Excelência, eu me recuso a votar. Eu não vou levar. O senhor vai votar? Não, eu me recuso. Eu vou sair daqui porque mas sabe eu não vou participar desse circo. O Marco Aurélio, pelo menos, votou contra, mas os outros... Sim. Mas sabe o que o problema é muito mais profundo do que o mero ativismo judicial, né? É o que eu sempre falo nos meus artigos, a gente vem aí desde meados do século XX, principalmente depois da ditadura, né, com a implantação do regime militar no Brasil, os militares, o professor Olavo fala muito isso, os militares eles foram muito competentes para coibir a luta armada, né, mas eles não foram competentes para coibir o raciocínio, o pensamento e a mobilização ideológica que acontecia paralelamente à luta armada. Então, essas pessoas que foram para o exílio, que se achavam perseguidas, outras que realmente foram perseguidas, quando elas puderam voltar, elas começaram a fazer parte de um nicho intelectual e cultural no Brasil, e começaram a dar aula em faculdade, começaram a escrever livro, a fazer letra de música, a dar palestra, a ser colocados pela mídia como pessoas a serem seguidas, a serem consagradas, à liberdade de expressão, e essas pessoas elas foram minando a sociedade de dentro para fora. Né? Elas foram destruindo os nossos valores, que você já deve ter cansado de ouvir falar nisso, né? Na corrupção da inteligência. Flávio Gordon tem um livro maravilhoso sobre isso, que eles foram começando a atacar a educação, as faculdades, né? Elas hoje são um antro disso, a atacar a família, a religião, todas as nossas instituições sólidas, que poderiam fazer a sociedade ter uma força para rebater as ilegalidades que a gente tem visto, essas instituições elas vêm sendo minadas, né, por esse papo de ideologias, de minorias, de que fulano está sendo perseguido, a pessoa é negra, então ela é estigmatizada, tem que ter cota para isso, tem que ter cota para aquilo, tem que ter casamento gay, tem que ter não sei o quê. Eu não tenho nada contra a pessoa fazer o que ela quiser da vida dela. Eu só acho que ela não pode ser eleita como uma minoria, tem que ser mais protegida do que as outras pessoas. Todo mundo tem direitos iguais. Todo mundo tem que ser protegido igual. E acho também que, na medida em que esse pensamento ideológico de esquerda ele começou a tomar muita força aqui dentro do Brasil, essas gerações que foram sendo formadas pelas universidades, elas foram formadas todas dentro desse viés. Hoje a gente vê muito pouca gente com menos de 40 anos que não tenha um viés ideológico absolutamente esquerdista, dessa coisa aí de bater no peito e dizer que as pessoas não têm direitos iguais, que as pessoas são estigmatizadas, que sofreu bullying, que não sei o quê. Tudo hoje virou motivo para mimimi, para vitimismo, para proteção especial na sociedade. E esses ministros, antes de serem ministros, primeiro, eles não foram colocados ali
por notável saber jurídico. Eles foram colocados ali por indicação política, né? Porque é lógico que alguns deles podem ser até advogados bons, mas todos tinham viés ideológico, né? Todos tinham um alinhamento com esses governos que a gente teve de esquerda aí durante 14 anos. Então, evidentemente que as pautas que eles todos foram nomeados ao longo desses governos, evidentemente as pautas deles vão ser alinhadas com essa visão. Foi uma visão que foi se institucionalizando no país e foi absolutamente abraçada pelo PT, porque foi o primeiro partido mesmo que começou a deflagrar todas essas causas de minoria por aí, antes mesmo de chegar ao poder, e a gente sabe disso. Isso começou com o Lula lá nos sindicatos, né? Que ele sempre se colocava como aquele herói dos metalúrgicos. O cara nunca trabalhou na vida, entendeu? Mas ele era o herói dos metalúrgicos, não sei o quê. Isso começou lá. E esse povo foi nomeado por essa gente. E o que a gente foram nomeados é o resultado disso, né? Eles foram nomeados por uma questão política, né? Porque pela política não tem nenhum demérito nisso. Isso aí é o funcionamento da maioria das cortes constitucionais pelo mundo, pelo que eu já pesquisei. Porém, quando o presidente da República quis nomear o diretor da Polícia Federal da escolha dele, aí ele foi não tinha nenhum demérito, nada que mostrasse lá que ele era uma pessoa investigada por algum crime, nem nada. Não pode porque é amigo do filho, ou é amigo da família. Então, você vai nomear quem? O inimigo? Gente, escolhas políticas são assim, né? O executivo funciona assim. Eu fui delegado de polícia, né? Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu fui delegado de polícia durante 1 ano e fui escrivão de polícia durante quase 2 anos, 2 para 3 anos, no Rio de Janeiro. Gente, as pessoas, você trabalha com quem confia em você. Então, às vezes, o cara trabalha com você porque ele é amigo do seu pai, ele conhece, fez academia de polícia junto com o seu tio. Por exemplo, meu tio foi delegado de polícia também. Agora, uma coisa que você falou, faz parte do jogo? Faz. Mas qual o problema de você não ter alternância de poder e ter tido durante quase 14 anos o mesmo partido no poder? É que todos os ministros que integram a corte atualmente, praticamente todos, a não ser o Marco Aurélio, que foi nomeado pelo Collor, né? E acho que tem Mas não foge. Não foge dessa hegemonia. E teve eu acho que foi nomeado pelo Fernando Henrique. Fora esses, todos os demais foram nomeados nos governos Lula e Dilma. Então, a gente acaba tendo uma corte constitucional que é totalmente voltada para um mesmo viés. E aí o debate democrático não se estabelece, porque não houve alternância possível de poder ao longo desses meses e desses anos em que essas pessoas foram nomeadas. E aí a gente hoje tem uma corte totalmente tendenciosa. A gente vive numa sociedade que está vivendo efeitos aí de uma hegemonia de ideologias que fomos sendo bombardeados por ideologias no modo de falar, palavras que não podem ser utilizadas, minorias que têm que ser respeitadas, coisas que não podem ser feitas, não podem ser ditas, não podem ser pensadas, né? E aí as pessoas foram ficando caladas diante disso, as pessoas conservadoras ficaram dentro de uma espiral do silêncio, porque até 2 anos atrás a gente dizer que era conservadora, a gente só tomava pedrada, né? A gente era chamado de fascista, a gente era chamado de um monte de coisa, nazista, né? A gente era chamado de quadrado e uma série de outras coisas que não são tão elegantes de serem ditas. E as pessoas se calavam, né? Essa espiral do silêncio permitiu que esse pensamento se estabelecesse na sociedade, e o que a gente vê na corte hoje é apenas o reflexo do que a sociedade brasileira se tornou. Eu não sei se você concorda comigo que a corte ela acaba mostrando o que a gente permitiu que a sociedade se tornasse, e eu não acredito que o homem médio brasileiro pense como a corte, nem que tenha esse viés ideológico, mas o homem médio... Mas o jurista pensa. Muita gente... Mas o jurista médio pensa. Porque o jurista médio, o concurseiro médio, o pessoal fala, vamos fazer concurso para... Nessas universidades. O jurista médio foi formado nessas universidades já com viés ideológico, né? Lendo Barroso, lendo os livros do Barroso, lendo os livros do Luiz Fux, entendeu? Eu estudei muito Luiz Fux, a parte de direito privado, né? Li os livros do Barroso várias vezes, e é isso que eu falo do problema do ativismo judicial, né?
Por quê? Primeiro que você tem uma Constituição que favorece muito o ativismo judicial. Mas, ainda que você trocasse essa Constituição, né, não estou falando que deva trocar a Constituição, não. Estou falando que o problema é muito pior do que apenas a possibilidade jurídica de se fazer ativismo judicial baseado na Constituição. Não, estou falando o seguinte, nós não temos juristas para colocar no STF. Eu sei disso, porque, como eu sou do Ministério Público Federal, eu vejo algumas das coisas que acontecem lá em Brasília, né, nas pessoas que querem ir para o STF, as pessoas que querem ir para os tribunais regionais federais, que querem ir para a Procuradoria-Geral da República. E aí a questão toda é a seguinte: cadê os nomes conservadores, né, de peso e que queiram ir para Brasília? Não tem. Hoje... Até porque essa espiral do silêncio que eu acabei de falar, ela também é espiral do silêncio. O cara chega e pensa assim, o cara pensa assim, eu vou para a corte brigar com aqueles todos, eu vou ser uma voz isolada, vou perder tudo, vou me expor à toa. Tudo bem, o cara pode até sair consagrado como um herói da sociedade, mas o cara não vai dormir, Kleber. O cara vai perder o cara. Né? Já que a gente está falando tanto de Olavo de Carvalho, vamos trazer mais um ponto de Olavo de Carvalho. São pessoas sem uma... nós, às vezes, até temos juristas que são conservadores, né? Que têm ideias mais conservadoras, mas que, por exemplo, nesse aspecto, não têm a personalidade forte o suficiente. Não estão numa camada elevada da personalidade que fala assim, não, o meu dever é esse e eu vou para lá bater de frente, nem que eu seja o novo Marco Aurélio. Né? Então, por isso que o Olavo de Carvalho sempre fala, nós precisamos formar uma nova geração. Daí a importância do que o Taiguara faz no canal dele do Instagram. Eu estou assistindo o curso dele. Direito como ele é. Eu também sou aluno. Quando você falou do direito natural, eu na mesma hora me lembrei da aula dele sobre Antígona. Ou seja, esse reconhecimento de que você tem leis que vão além daquele direito arbitrário do governante do momento, né, já tem pelo menos 2.500 anos no Ocidente. Então, quando você pega uma Suprema Corte que não respeita nem o direito positivo, o direito escrito, né, o direito escrito foi feito para você ter uma estabilidade. E nem seus próprios precedentes. Os precedentes judiciais foram feitos para que você tenha uma certa estabilidade. Ou seja, os dois foram criados para que se tenha segurança jurídica. Né? Quando eles não respeitam nenhum dos dois e não respeitam a ordem natural, não respeitam nenhuma ideia de direito, eu digo o seguinte, nós estamos voltando à barbárie. Totalmente. Isso não é mais direito civilizado. Isso é direito bárbaro, é direito da força. Aquele que é mais forte impõe a sua vontade. Não existe devido processo legal. Não. Não existe crime previsto, né? O princípio da legalidade, o princípio da reserva legal dos crimes. Não existe nada disso. O que existe é a vontade daqueles que detiverem o poder naquele momento. Pode ser um ministro do Supremo, pode ser, eventualmente, o próximo presidente da República, ou o atual, tem gente que diz que é o atual, mas a gente vê que, na verdade, ele tenta... Enfim, eu não vou entrar em questões políticas, senão as pessoas podem achar que eu estou tomando posicionamento político aqui. Não. A análise que nós fazemos aqui é estritamente técnico-jurídica. Não tem nenhum posicionamento político. Técnica jurídica, exatamente. Exatamente. Então, quando a gente fala que, por exemplo, na questão da pandemia, das medidas para combate à pandemia. O STF, nas duas ações em que ele julgou, ele esvaziou a competência do Poder Executivo. Eu não estou falando que eu sou favorável ao Poder Executivo definir quais são as competências. De modo algum, eu estou dizendo apenas que houve um ativismo judicial que, primeiro, retirou as competências do Executivo. Então, aí você poderia dizer, mas você é a favor do presidente? Não. Porque tem o segundo ponto. Segundo, ele retirou as competências do Legislativo, porque eles fizeram letra morta da Lei 13.979, que é a lei de combate à pandemia. Eles pegaram a lei e falaram assim, não tem nada disso. Faz o que quiserem. A gente não precisa nem falar dessa lei.
Basta a gente dizer uma coisa, artigo 24 da Constituição Federal, onde houver competências concorrentes entre estados e governo federal, prevalece o entendimento do governo federal. Ponto. Entes da federação e governo federal, competências concorrentes. Se o presidente da República determinar, os estados e os municípios têm que acatar. Está no artigo 24 da Constituição Federal. A Constituição Federal foi rasgada, queimada, jogada no lixo, porque o artigo 24 é claro, mas o presidente ficou totalmente esvaziado pelo STF, que resolveu legislar, resolveu dizer que as competências eram sim dos municípios. Aqui na minha cidade, por exemplo, o prefeito instituiu que o Dia das Mães seria em julho, porque em maio estava o comércio fechado, então não dava para comprar presente, né? Ele agora disse que o carnaval, já você viu que tem vários governantes já dizendo que ano que vem o carnaval vai ser em julho, porque não vai poder, os prefeitos não vão poder liberar o sambódromo para fevereiro, então para não perder essa verba, eles vão fazer o carnaval em julho. O Réveillon ainda não sei em que mês eles resolveram fazer a queima de fogos. Estou aguardando ansiosamente, né? Que ano que vai ser ano que vem, né? Que dia que... Coisas. E aí, eu preciso, assim... Camila quer interromper? Camila, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que... frases aqui muito importantes, assim, que eu acho que definem tudo. Mas fala, Camila, fala primeiro aí, depois eu volto. Eu ia falar que a gente está preso em 2020 até segunda ordem e pedir para os senhores, se puderem, depois que a senhora completar as 3 frases, falarem sobre as ações do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia, que estão se reunindo com os ministros do Supremo Tribunal fora de agenda, em jantares escondidos, para tentar achar uma brecha que eles possam ser reeleitos, se isso fere a Constituição, se é possível, e qual é a ação dessa... Tá, eu vou falar rapidamente as 3 frases, mas elas cabem para todo esse nosso debate, né? 2 delas são utilizadas pelo professor Olavo também. Uma delas, ela foi consagrada por Platão, né? Platão sempre disse que não adiantava modificar as leis ou os cargos, a gente precisaria mudar os homens, né? Sem uma transformação absoluta do homem, de uma forma interna, inclusive porque, segundo Aristóteles, que foi discípulo de Platão, política vem de polis, e polis significa comunidade. Se você está fazendo o curso do Taiguara, você escutou isso também. E se política é a arte de viver em comunidade, e os homens que devem cuidar da política têm que ser os homens mais preparados para lidar com as questões da comunidade, não adianta a gente reescrever a Constituição, Kleber, não adianta a gente trocar os ministros, o que a gente precisa é ter homens que realmente sejam capazes, como você falou, de cumprir essas missões, né? E aí eu lembro de uma frase do professor Olavo, que é a seguinte: os cargos são ocupados por homens. Não adianta a gente atacar a instituição. A gente precisa atacar as pessoas que estão fazendo aquilo da instituição. Seja essa instituição a Presidência da República, o Senado, o STF, o Ministério Público, a magistratura, qualquer que seja ela. E a última frase, que também o professor Olavo fala muito nas aulas dele, é a seguinte: a pessoa pode ter o cargo, mas isso não significa que ela tem poder. Hoje a gente vê um esvaziamento de poder do presidente da República, embora ele ocupe o cargo supremo da nação. Assim como, talvez, como a gente estava debatendo, se chegasse um ministro honesto na corte, talvez ele não conseguisse ter poder, embora tivesse o cargo, porque a pressão dos demais seria tanta que ele talvez não conseguisse aprovar as coisas que ele votasse, ele seria sempre voto minoritário, voto vencido. Então, a gente tem uma crise aí que, muito mais do que institucional, é uma crise moral, né? É uma crise dos homens. O que a gente vê hoje na humanidade, e no Brasil isso é muito latente, porque o Brasil não é um país que consagra a história, que consagra a cultura, que tem grandes heróis, que tem grandes nomes a seguir. Como nós não temos cultura,
nós matamos a nossa história, nós só soubemos falar mal de Dom Pedro e de todas as instituições monárquicas. Como nós não conseguimos aprender nada com o nosso passado, com o nosso legado, fica muito difícil da gente ter um norte para o futuro, porque a gente matou a nossa cultura e a nossa história. Quem são os nossos heróis atuais? Quem a gente pode seguir hoje na cultura, nas artes, na literatura? Quem a gente pode acompanhar? Ninguém. Que jurista a gente pode segurar pela mão? São pouquíssimos, o Mogenot é um, né? Eu fiz a escola, você também. Mas quais são os juristas de peso que a gente tem hoje aí, formando gerações? Quase nenhum. Então, onde que a sociedade, em que fonte a sociedade vai beber para se renovar? Eu, para entender a sociedade, fui estudar os clássicos, mas as pessoas não estudam, não vão estudar a antiguidade, Grécia, Roma, as pessoas não dão mais isso na escola, e elas vão ter uma livre vontade de buscar isso. Hoje é cada um com seu celular na mão, lendo ali o WhatsApp, trocando meme, não sei mais o quê. A gente está todo mundo idiotizado, Kleber, e tudo isso desemboca no que a gente está vendo acontecer. Não acontece só no Brasil, acontece no mundo, mas aqui as instituições são muito fracas, né? Então, eu acho que aqui acontece de uma forma assim que as pessoas ficam mais inertes, elas não se posicionam tanto, elas não brigam pelo que elas querem. A internet é uma voz, mas não está conseguindo bloquear esse povo aí de fazer o que eles estão fazendo. Então, a gente vai ter que avaliar o que vai ser possível fazer, porque eu estou muito desacreditada, assim, de que as coisas vão mudar com rapidez. Eu não vejo muito um caminho, sabe? Quando as pessoas me perguntam, ou quando eu boto nos meus artigos, as pessoas me chamam, me mandam mensagem, mas o que você acha? Pô, eu não sou muito otimista com o quadro atual, sabe? E você, o que você acha? Eu concordo plenamente que precisamos formar pessoas, né? Como também o Eric Voegelin também fala disso, né? Nos livros dele, e é também muito do que o Taiguara pega. Não sei se ele já chegou na aula do Voegelin, mas o importante é justamente a gente começar a investir em nós mesmos, né? Quem está assistindo e fala assim, como é que eu resolvo isso no Brasil? Não, esquece o Brasil. Esquece o Brasil, estuda você, faz a sua parte, né? Invista em você, vai ler os clássicos, né? Como você mesma disse, só temos história na modernidade para frente. Eu só estudei praticamente do iluminismo, praticamente não, eu só estudei do iluminismo para frente, porque é o que quer no vestibular. Então é isso que cobram da gente, é isso que ensinam para gente, né? Ainda mais em escola pública. Não sei se você conhece, eu morava ali em Copacabana, ali do lado do Copacabana Palace, tem umas 3 escolas públicas ali em torno, foi onde eu estudei ali, o Cícero Pena, Pedro Álvares Cabral, Roma, foram os lugares que eu estudei. Então, você, quando tem história, né, quando tem a aula, né, normalmente até tinha, né, mas ensina só mais modernidade, aquilo que vai cair no concurso e tudo mais. No concurso, né, no vestibular. Então, as pessoas precisam preocupar, esquecer do Brasil e falar assim, olha, isso aí é só as circunstâncias, né? Sim. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, vamos deixar isso aí um pouquinho de lado, sair do Brasil, e vamos investir em nós. E uma coisa que eu falo muito, que o Olavo de Carvalho, de novo, também fala, que eu tenho repetido, porque eu descobri que isso era bem verdade, é que a maioria de nós não tem capacidade para ser autodidata. Então, essa história de que você vai pegar um livro e vai se tornar um gênio é mentira. Quantas pessoas a gente conhece que leu 1984, ou livros que você olha lá, está desancando a esquerda, o marxismo, o comunismo, e a pessoa tem uma ideia completamente diferente do que estava ali. O próprio escritor do livro 1984, E né, era comunista. até uma situação meio que de paralaxe cognitiva, né? Ele estava naquela situação ali, mas ele se recusava a exorcizar completamente, né, o marxismo do coração dele, né? Então ele não gostou, ele viu aquele mundo, aquela distopia, mas não viu que o pensamento dele também levaria àquela mesma distopia do 1984. Que, aliás, a minha esposa, que também é procuradora da República, não sei se eu mencionei, ela está lendo 1984 exatamente para fazer uma live comigo no Instagram
sobre essa questão das fake news e tudo mais. Foi objeto de uma coluna minha em abril, o livro. Ah, legal. Então, as minhas colunas são semanais e elas são todas assim. Eu abordo um livro, ou alguma série, ou algum filme, ou algum fato histórico e faço um link com a realidade. Inclusive, aproveitar aqui para fazer uma propaganda, né? Camila e eu começaremos a gravar aí agora. Todo dia eu vou fazer pequenos vídeos de 5 minutinhos que vão estar na programação diária do Tribuna e também vão estar no canal da Camila sobre essas coisas que eu escrevo. E a gente vai ter pequenos vídeos. Não vai ser podcast porque vai aparecer a imagem também, podcast é só o som, né? Mas a gente vai tratar sobre porque eu acho que talvez a gente consiga cooptar o interesse da juventude se a gente falar de atualidades, linkando com história, com uma série que eles assistem, com um filme que eles viram. Talvez esse seja muito ligar a cultura pop, né? Eu faço muito isso, eu tenho algumas coisas que eu ligo com Jornada nas Estrelas, né, que é uma coisa assim que atravessa gerações, né, o Star Trek, né? Exatamente. Faço uma ligação com vários desses. Mas é isso que eu acho muito importante, isso que você está fazendo, Érica, isso que o Taiguara faz, que é o seguinte, não adianta a pessoa só ler o livro. Ela precisa de um professor. Ela precisa de um... É importante. Tem coisa que não passa. Tem coisa que não passa só pela leitura, entendeu? A pessoa vai ler aquilo... Se ela não tem a base do negócio, ela não consegue enxergar o que está ali, e a palavra ela é muito mais pobre do que a aula. A pessoa, a entonação do professor, a possibilidade até de você tirar dúvidas, ou ainda que não tire dúvidas, né? Eu, por exemplo, nunca tirei dúvida nenhuma com o Olavo de Carvalho, né? Ou com vários professores que eu tive, mas aquela entonação, a forma como aquilo é ensinado, é diferente de você estar lendo num livro. Daí a importância do Olavo de Carvalho informar professores mesmo, gente como o Taiguara, aluno do Olavo de Carvalho, né? Gente como você, Érica, né? A importância de se buscar esses professores para ter não só assistir às aulas, mas também ter aquela linha de raciocínio, né? Porque o nosso cérebro ele é muito visual. Então, se você fala, se você dá uma aula, se você faz um vídeo, é muito mais fácil da pessoa assimilar apenas do que se ela apenas estiver lendo. Sim. Ela vai associar a um movimento do seu rosto, a um sorriso que você deu, a um tom de ironia que você utilizou, porque a memória é muito visual. Tanto que dizem, né, que a gente aprende mais quando a gente escreve, porque você está lendo ali o que você está escrevendo, o que você passou pelo seu cérebro, passou para sua mão e você escreveu. Então, a memória realmente ela é privilegiada na parte visual. Por isso que fazer live, dar aula, fazer vídeo, explicando coisas que sejam coisas elevadas, né, que sejam coisas moralmente importantes, é tão vital para a nossa sociedade. A nossa sociedade está toda conectada nessa coisa visual. Então, é vital... E tem que ocupar espaços, né? Tem que ocupar espaços. Senão, tem que ocupar espaços. Exatamente. Senão fica só no YouTube o Felipe Neto, né? Não dá. Se não chegar na faculdade... Gente, eu já dei aula de Direito Penal também em faculdade, né? Inclusive, eu acho importante justamente dar aula na faculdade, né? Eu dei aula de Direito Penal 1, que é logo no segundo período, depois passou para o primeiro período. Né? Porque eles têm muitos... Eu estou fazendo um estudo lá naquele livro, pela segunda vez já naquele livro Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, como é estruturado para que a pessoa vire esquerdista. Não tem como. Você vê, os primeiros 2 períodos de faculdade são justamente essas matérias mais filosóficas que são dominadas pela esquerda. Introdução à filosofia do direito, sociologia jurídica, introdução ao direito. É o terreno da esquerda, que eles estão completamente dominados. Então, às vezes, a pessoa vai pegar direito penal, processo penal, mais lá para frente. Mas também já está dominado. Isso é tudo que quando o cara entra na faculdade com 17 anos, ele já está sendo doutrinado. Já estava sendo antes. Olha só, meu filho de 12 anos, eu tenho um de 12 e um de 21. O de 21 está na faculdade, já está perdido, porque várias coisas que eu falo, ele, não, mãe, não é nada disso. O de 12, eu ainda estou tentando, já que eu vi que o de 21 não é que ele seja de esquerda, mas ele é confuso, entendeu? Assim, não sabe bem o que ele é. Ele vai perder amigos, a questão é essa. Se ele começar a concordar contigo, ele vai perder amigos. Né?
Mas o de 12, que é mais alinhado assim, com as minhas ideias, que eu brinco que é porque eu almoço todo dia com ele, né? Então, estou ali doutrinando. Ele tem uma matéria na escola que se chama, uma aula chamada Fórum, que é uma aula de debate. E a professora é absolutamente esquerdista. Quando aquele cara tomou um tiro dentro do ônibus, porque ele tinha sequestrado o ônibus na ponte Rio-Niterói, a professora entrou na sala chorando, dizendo que o pobre coitado tinha sido assassinado dentro do ônibus, que era um trabalhador, entendeu? E assim, dane-se se aquelas pessoas dentro do ônibus estavam sendo feitas de refém, o cara tinha botado bomba no teto, o cara era um pobre coitado marginalizado pela sociedade, porque o cara era doente mental, ele merecia a chance de ir para um manicômio, sabe? É então, pior assim, que isso. É ele muito tem pior que 9 isso. anos, e ele voltou da escola falando para mim que a professora tinha falado isso não. Então, a gente Não, é para você fazer... Eu tenho um amigo meu que ele é professor de filosofia lá em Israel, que ele é o cara, quando eu falo, você precisa de alguém que te ensine. Então, esse meu amigo professor de filosofia tem a mesma idade que eu, inclusive. Naquela época, só que ele é um gênio. Eu sou só uma pessoa normal. A gente tem que ter o contato desse cara. Pois é. Quando eu tinha, sei lá, 18 anos de idade, ele chegou para mim e começou a desmontar algumas ideias. Aí, dali para frente, quando vai aquele negócio de Red Pill, né? Depois que você tomou a Red Pill, você não tem como voltar atrás. Depois você descobriu que a verdade absoluta é absoluta, ela não aceita relativismo, que o relativismo é só das coisas terrenas e tudo mais, as circunstâncias e tudo assim, a verdade absoluta existe. Você não tem como voltar atrás. Né? Então, esse negócio de fórum não era nem para existir. Isso aí é descrito como um modo de doutrinação pela Unesco em documentos oficiais que o Pascal Bernardin traz no livro dele. Então, uma situação como essas aí, como essa que você acabou de escrever, o meu amigo ele diz o seguinte: é para você ir na escola com o livro, entrar no meio da aula e começar a humilhar o professor na frente dos alunos para acabar com a autoridade dele, para que ele não consiga mais ter autoridade de... os alunos com a opinião dele. Exatamente. É isso, né? Ou, né? Assim, essa é a forma para você também recuperar a autoridade sobre o seu filho, porque ele estava tratando de situações em que, às vezes, o professor, isso também está lá nos documentos oficiais da Unesco, de como o professor retirar a autoridade dos pais. Então, como é que o pai, que perde a autoridade dos filhos, por conta de uma aula de um professor, faz para recuperar? Ele tem que ir, a melhor forma, a ideal é ele ir lá e fazer isso na frente do professor. Ainda tem o bônus, né? Que aí no final ele acaba com a perda de autoridade da turma inteira. Veja, a gente tem a nossa realidade, né? Eu não sei se você tem filhos, eu tenho 2, não sei se você tem 2 também. Mas nossos filhos veem a gente atuando, fazendo live, escrevendo, se posicionando politicamente. Mas muitas pessoas trabalham e não têm tempo de fazer isso e não são politicamente informadas, e a escola vai ficar com toda essa atribuição, né? A formação do jovem vai vir apenas da escola. Meus filhos vão me respeitar porque eu tenho uma figura de autoridade em casa, porque eles veem meu trabalho, eles veem meu posicionamento, a gente debate, a gente, mesmo que não concorde com o posicionamento, a gente vai levar aquele posicionamento à mesa e vai falar daquilo com respeito, com educação, com argumentos. Mas a gente sabe que a grande maioria das famílias ou não tem tempo, ou fica na espiral do silêncio, não se posiciona, fica em cima do muro. E aí, realmente, essas gerações que estão sendo formadas, elas vão continuar levando adiante essas coisas que a gente tem percebido na sociedade, que estão deixando a sociedade se deteriorar, falir, e a gente talvez não consiga brecar esse processo, né? É muito forte. Se a gente for pegar pelos estudos que existem, né, das sociedades, né, do Frege e tudo mais, ele falando, por exemplo, que o Aristóteles ele fez aquele trabalho magnífico, mas já estava no declínio da sociedade grega, né, e aí é que surgem esses trabalhos. Né, ele não tinha mais como resgatar a sociedade grega. Então, na verdade, a gente está num momento de crise. Depois de morto, Sócrates não escreveu nada. Os alunos dele que publicaram escritos dele depois que ele já tinha sido assassinado. Né? Em vida, Sócrates foi super perseguido. Então, eu digo que... Não tem mais como, mas assim, é tentando ver se refundamos a sociedade para as próximas gerações. Para a posteridade. Para nós, eu acho que já não dá mais. Para a gente, eu acho que já não dá mais.
Não, porque a pessoa pergunta assim, esse aqui é tentar ficar vivo, por enquanto, para fazer o nosso trabalho. É só isso. E não ser preso. Ficar vivo, preso, não ser demitido, porque do jeito que a coisa tem ido, né? Então, a gente tem que tentar coisa. O risco é real. A gente não sabe quais são os riscos, né? Feia. Tá tem bem que ter sempre um plano B. Tem que ter plano B. Enfim. Uma boa previdência privada, né? Porque a do governo, a gente não sabe qual vai ser o próximo governo. Os colegas têm sido assim, bem massacrados, bem perseguidos, a gente sabe de vários, né? E a coisa está bem complicada. Se posicionar está sendo um negócio aí corajoso, viu? É para poucos. Ou inconsequente, como eu estava dizendo para Camila Abdo mais cedo, né? É a inocência da ignorância, né? Eu brinco. A gente talvez ainda não tenha se dado conta do que pode acontecer. Eu falei para o doutor Kleber, falei, doutor, como que eu posso apresentar? Fala como você quiser. Tá bom, o procurador mais top e foda do mundo que topa tudo. Isso aí, kamikaze. Muito bem, isso aí. Senhores, nós já estamos com 1h, quase 10, 1h e 6 minutos, então eu gostaria que os senhores fizessem a consideração final. Vou começar pelo doutor Kleber. Doutor, por gentileza, fale do seu livro. A tela é toda sua. Obrigado. Primeiramente, só para fazer uma correção, não entrem em salas de aula humilhando professores. Isso aí é apenas uma hipótese, estão rindo no fundo, né? Isso aí é apenas uma hipótese trazida por um professor de filosofia que dá aula lá na Universidade de Bar-Ilan, em Israel, de como ele lidaria com uma situação como essa. Obviamente, uma conversa com a direção resolveria, né, esse tipo de problema. Né? Agora, mas, para concluir, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Indicar que vocês procurem o livro Inquérito do Fim do Mundo, e quando eu fui chamado, eu já estava com boa parte do meu artigo escrito, porque, na verdade, eu pretendia escrever um livro, porque, a meu ver, a situação do inquérito, dos dois inquéritos, aliás, né, do que tramitam no STF, acerca do fake news, supostamente, e atos antidemocráticos, são a maior mancha na história do STF. E isso tinha que ficar registrado na nossa história. Então, quando a doutora Ludmila e a doutora Cláudia Piovesan vieram e me chamaram para escrever um artigo, eu falei, olha, perfeito, é só eu pegar aqui o meu esboço de livro e vai virar o meu artigo, né, porque isso tem que ser registrado. E ele foi escrito para leigos, porque é algo tão importante que não pode ser deixado apenas para juristas lerem. Não, de modo algum. A diretiva do livro, a diretriz do livro traçada pela Cláudia Piovesan, é que ele foi escrito para que todos pudessem ler. Então você vai ter partes dos artigos, né, que às vezes são um pouco mais rebuscadas, mais filosóficas e tudo mais, né, mas tudo que é de termo técnico, né, sistema acusatório, a diferença entre inquérito e processo, tudo está explicado tintim por tintim. Vocês sairão entendendo mais de inquérito, processo e sistema acusatório do que os próprios ministros do STF. Então, vejam lá o livro, né? Adquiram ele, me sigam no Instagram e mandem foto de vocês com os livros, porque vários dos meus seguidores já me mandaram fotos que receberam o livro, mas eu, hoje, né, a gente está gravando isso na quarta-feira, dia 26, eu ainda não recebi o meu livro. Então, eu só tenho o meu artigo. Eu estou esperando o meu também, Kleber. E já está esgotada a primeira edição de vocês, viu? Já esgotou a primeira tiragem, né? Foram 1.000 exemplares em 5 dias vendidos. Tá? Sucesso, a segunda tiragem já vendeu mais da metade, já vendeu 60%, e já está encomendada com a gráfica a terceira tiragem. Então, quando esse vídeo for publicado, talvez vocês já venham a comprar a terceira tiragem, porque a segunda também já está no fim. Então, é verdadeiramente um sucesso editorial, exatamente por conta
do problema que nós estamos enfrentando e da espécie de abordagem que foi trazida por esse livro. Isso aí. O Instagram do doutor, que ele faz lives semanais, está aqui na caixa de informações. Kleber Neto. Doutora Érica. Só botar Kleber Neto, vocês me acham. Doutora Érica, a tela é sua. Bom, primeiro, Camila, eu queria agradecer a você o convite, fiquei muito honrada. É um privilégio a gente hoje ter um canal conservador, no qual a gente possa ter voz. A Tribuna Diária, pelo YouTube, com seus programas funcionando como programas de TV, eles vão dar a gente essa visibilidade. Eu queria agradecer demais a você, agradecer ao nosso maravilhoso editor, o Sileno, que foi quem tornou tudo isso possível, que é quem toca a tribuna desde o começo. Ele é um querido, né, muito, muito amado por todos nós. Queria agradecer ao Kleber, essa parceria generosa aí que você fez com a gente hoje. Eu adorei debater com você. É muito bom conversar com gente inteligente, é muito bom conversar com gente com a cabeça aberta, e aberta para as coisas que realmente valem a pena, né, Kleber? E o que eu queria falar, principalmente, talvez a gente não tenha trazido respostas, porque nós não temos essas respostas, mas se a gente precisa falar alguma coisa hoje, que as pessoas procurem estudar, procurem canais confiáveis nos quais elas possam se informar, assistam as coisas do Tribuna, é um canal sério, é um canal conservador, rompam com esse silêncio que imperou na sociedade brasileira por 5 décadas e que está nos levando para esse buraco onde nós estamos enfiados. O único caminho da mudança é a instrução. Através da educação, através da motivação correta, a gente pode romper essa espiral do silêncio. Como eu e o Kleber falamos, pode ser que isso não atinja as nossas gerações. Pode ser que isso seja uma coisa que vai ficar apenas para a posteridade, como esse livro que eles escreveram. Mas, pelo menos, a gente vai ter feito o que nos era possível fazer. Nós vamos conseguir com isso uma série de dissabores, vários inimigos, vários problemas, mas nós vamos estar fazendo a nossa parte. E você, né, que está nos assistindo, ou que vai ler o livro do Kleber, da Cláudia, da Ludmila, ou que vai assistir os meus vídeos de 5 minutos todos os dias, ou qualquer outro programa conservador, tenha em mente que apenas se informando nas fontes certas, lendo, se instruindo, se preparando, você pode compreender a sociedade e fazer alguma coisa para modificar para as próximas gerações o que a gente não concordar no que a gente está vendo acontecer hoje aqui no Brasil. Obrigada, Camila, obrigada, Kleber, foi muito bom estar com vocês. Pessoal, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Agradeço mais uma vez a participação dos doutores. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam e até mais. Fiquem com Deus. Obrigada, Érica. Um beijo. Obrigado, Beijo, Camila. Camila. Foi um prazer imenso.